Ricardo ajustava o lenço esfarrapado sobre o ombro, conferindo pela última vez seu reflexo em uma poça de água suja. Hoje não era um dia comum. Era o aniversário de casamento, e ele tinha um plano secreto que ninguém poderia imaginar. Aquela manhã a mansão reluzia com decorações caras, flores importadas e um grande bolo ao centro da sala de jantar. A esposa Marcela estava impecável, vestida com um vestido vermelho de seda, joias brilhando sob a luz do lustre, mas Ricardo não estava ali. Ele tinha desaparecido. No lugar, um mendigo vagava pelas ruas da cidade, observando a própria casa de longe. Ele queria testar o amor dela, não o amor que se limita à riqueza, mas aquele que permanece mesmo quando não há luxo, nem conforto, nem status. Ela me prometeu que estaria comigo em qualquer situação, murmurou Ricardo. Hoje vou descobrir se é verdade. Enquanto caminhava pelas ruas sujas, ele via olhares desconfiados. Pessoas se afastavam, outras ignoravam. Um cachorro rosnou para ele. O cheiro da cidade, a sujeira nas roupas. Tudo reforçava o disfarce. Marcela não sabia de nada. Ela estava pronta para uma noite de festa, esperando seu marido elegante chegar. Quando avistou o mendigo à porta da mansão, seu primeiro impulso foi de repulsa. Quem é você? Disse, recuando, ajustando a bolsa de designer visivelmente incomodada. Ricardo não disse nada. Apenas olhou para ela, avaliando cada reação, cada gesto. O coração dele disparou. A ansiedade cresceu. Ele entrou lentamente, pedindo ajuda com voz baixa. Por favor, me dê um pouco de água. Só um copo, estou com sede. Marcela franziu o senho, indignada. Aqui dentro? Ela olhou ao redor, desconfortável. Você não pode entrar. Saia! Ele sentiu o choque de suas palavras. As promessas de amor na pobreza pareciam já esquecidas naquele momento. Ricardo permaneceu calmo. Sentou-se na cadeira do jardim, sujo e cansado, observando a esposa interagir com ele. Cada expressão dela dizia mais do que palavras poderiam contar. Desprezo, medo, raiva. Ele anotava mentalmente cada detalhe. A maneira como ela segurava a bolsa, como evitava tocar nele, como seu olhar fugia para os objetos caros ao redor. É aqui que vejo se ela é verdadeira, pensou Ricardo. Se ela só ama a aparência, a riqueza, os confortos, ou se há amor de verdade. Enquanto isso, ela, Marcela, murmurava para si mesma. Um mendigo aqui na minha casa? Que absurdo! Onde está meu marido? Ela não sabia que estava falando com o próprio marido. O coração dele se apertava entre o orgulho e a tristeza. A noite estava chegando. O jantar de aniversário começaria em minutos. Ricardo sabia que o momento decisivo estava próximo. A reação dela diante do mendigo definiria tudo. Ela iria mostrar quem realmente era. Ricardo ainda estava no jardim da mansão, sentado no banco de ferro frio, sujo, roupas rasgadas, com o cabelo desgrenhado e cheiro de rua. Ele observava a própria casa de longe. Cada detalhe do portão dourado, do jardim impecável e do carro de luxo estacionado na entrada. Aqui dentro tudo está perfeito. E ainda assim, será que ela vai amar o homem que ninguém respeita? Pensou, apertando os nós do lenço que usava no pescoço para disfarçar o pescoço limpo e elegante. A noite caía, o céu tingido de laranja e roxo, refletindo na piscina da mansão. Ricardo respirou fundo, sentindo o ar frio e sujo da rua em contraste com o perfume caro que escapava da janela da casa. Cada detalhe da mansão parecia gritar riqueza e poder. Mas ele precisava testar o coração por trás da riqueza. Marcela, sua esposa, surgiu na porta principal elegante com o vestido vermelho perfeito e salto alto que fazia seu caminhar ecoar pelo jardim. Ao ver o homem sujo sentado ali, seu corpo inteiro se enrijeceu. Quem é você? Perguntou, a voz firme, mas com tremor. Eu estou com sede. Um copo de água? Ricardo respondeu calmamente, mantendo o tom baixo, quase humilhado por fora, mas confiante por dentro. Marcela respirou fundo, segurando o copo de cristal, mas hesitou ao estender para ele. O olhar dela estava dividido entre nojo e confusão. E Ricardo registrou cada microexpressão. Ele percebeu que ela nunca imaginou que o marido poderia estar ali desarmado de luxo e status. Aqui dentro, ela disse, claramente desconfortável. Você não pode entrar. Ele simplesmente se levantou devagar, sem pressa, e entrou pela porta aberta. Cada passo ecoava no piso de mármore, criando tensão.
O som reverberava como um prenúncio de algo que mudaria tudo. Ricardo não falou nada. Sentou-se na cadeira de frente para o jantar, observando cada gesto de Marcela. Ela olhava para ele com olhos arregalados, cada movimento seu demonstrando repulsa e medo de tocar nele. Ele notava como ela olhava para os objetos luxuosos. O lustre de cristal, a louça importada, as taças de vinho perfeito. Então é assim que se comporta alguém que jura amar na pobreza, pensou Ricardo. Cada gesto revela mais que 1000 palavras. Enquanto ele observava, Marcela murmurava para si mesma. Um mendigo aqui? Que absurdo. Isso não pode estar acontecendo no meu jantar. Meu marido? Onde ele está? Ela não fazia ideia de que estava falando com o próprio homem, que prometeu amar para sempre. No corredor, os filhos observavam a cena de longe, escondidos atrás de uma porta entreaberta. Eles conheciam o pai elegante, o homem de terno, mas nunca tinham visto aquele lado humano dele. Sujo, pobre, sem status. Mamãe, quem é esse homem? Perguntou a filha, curiosa e assustada. Marcela franziu o senho, claramente confusa, tentando inventar uma história. Um amigo. Alguém que precisava de ajuda, nada demais. Gaguejou, evitando os olhares das crianças. Ricardo notou cada reação das crianças. O medo, a curiosidade e o respeito contido. Ele registrava mentalmente tudo, percebendo que a inocência delas já via o caráter verdadeiro da mãe. O jantar prosseguia, mas o homem sujo permanecia silencioso. Cada movimento seu estudado, como se estivesse calculando cada reação da esposa. Marcela tentava manter a compostura, mas os tremores nas mãos, o olhar fugidio e o suor na testa entregavam o nervosismo. Ela jurou amor na pobreza. Mas e agora, com o homem sujo à frente, sem status? Pensava Ricardo. Ele percebeu que ela olhava para cada canto luxuoso da sala, tentando se apoiar em conforto material, em vez de mostrar empatia ou cuidado. Enquanto a tensão aumentava, Ricardo percebeu algo sutil. Marcela começou a tocar nas taças de vinho, organizá-las, evitar encostar nele. Cada gesto era uma mensagem clara. O amor dela estava ligado ao status, não à pessoa. Ricardo sentiu uma pontada de tristeza. Será que ela realmente me ama? Ou apenas o que tenho? Ele manteve o silêncio, observando o comportamento dela diante de uma situação inesperada. Ricardo refletiu sobre a vida que construíram. Festas luxuosas, viagens caras, carros esportivos, presentes caros. Tudo isso havia cegado a verdadeira essência do relacionamento. Hoje vou descobrir se ela é capaz de amar de verdade, pensou. Amor não é luxo, não é status. Amor é olhar nos olhos de quem você prometeu amar, mesmo quando ele está sujo, cansado, sem nada. Enquanto isso, Marcela não sabia o que pensar. Ele parece estranho, mas é o meu marido. Será possível que ele está me testando? O nervosismo dela era palpável. Cada gesto entregava a insegurança e a verdadeira personalidade. A noite avançava, e Ricardo percebeu algo essencial. A hora da verdade estava chegando. Ele precisaria revelar seu disfarce, mas antes, queria assistir à reação final da esposa. Ela jurou amor eterno na pobreza. Mas agora, diante do homem sujo, sem luxo, qual seria a escolha dela? O silêncio caiu sobre a sala. Os olhares se cruzaram e a tensão atingiu seu ápice. O momento decisivo estava prestes a acontecer. A noite havia caído por completo, mas o jardim e a sala de jantar ainda estavam iluminados pelos lustres e pela luz suave das velas. Ricardo continuava sentado, sujo e cansado, mas com um olhar atento e calculista. Marcela caminhava nervosa entre a cozinha e a sala, tentando manter o controle da situação, mas cada passo dela denunciava o desconforto e a insegurança. Ele é apenas um mendigo, dizia para si mesma, tentando se convencer. Mas há algo nesse homem, algo familiar. Ricardo a observava em silêncio. Cada gesto dela, cada suspiro, cada olhar fugidio. Ele registrava tudo. Era o momento de entender se as promessas feitas em palavras continuavam verdadeiras diante da realidade. Do corredor, os filhos ainda espiavam a cena. "Por que mamãe está nervosa?" perguntou o filho mais velho. "Eu não sei", respondeu a filha, franzindo o senho. Eles não sabiam que o homem que viam era o próprio pai, e a confusão apenas aumentava a tensão dentro da casa. O olhar das crianças, cheio de curiosidade e inocência, contrastava com a tensão do casal.
Ricardo percebeu que até eles começavam a perceber quem realmente se importava com o outro ser humano, e não apenas com aparências. Marcela finalmente se aproximou da mesa, ainda segurando o copo de água que havia oferecido antes. Aqui. Você precisa beber, disse, mas sua voz traía nervosismo e leve arrependimento. Ricardo olhou para ela, notando o instante em que sua arrogância começava a vacilar. Obrigado, disse, pegando o copo com cuidado. Isso não muda o que você prometeu, ele acrescentou mentalmente, observando cada detalhe da postura dela. A tensão aumentava a cada segundo. O silêncio da sala era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo tilintar das taças de cristal e pelos passos contidos das crianças espiando atrás da porta. Ricardo se levantou devagar, cada passo ressoando no piso de mármore. É hora, pensou, de revelar a verdade. Mas antes, ele observou cada reação dela mais uma vez. Marcela continuava dividida. Por um lado, sentia repulsa e desconforto. Por outro, uma estranha curiosidade. Ela percebeu pequenos sinais de confiança no olhar dele, apesar da aparência miserável. Talvez eu esteja errada, murmurou confusa. Ricardo se aproximou da mesa, mantendo o tom calmo e firme. Marcela, disse baixando os olhos brevemente. Eu preciso que você me diga a verdade. Ela engoliu seco, sem conseguir olhar para ele diretamente. O que você quer dizer? Gaguejou, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele se inclinou, mantendo o tom firme. Eu estou testando você. Quero ver se o amor que você prometeu existe mesmo quando o luxo e o conforto desaparecem. Ela ficou paralisada. O choque começou a tomar conta de seu corpo. Você é... Começou, mas não conseguiu terminar a frase. As crianças do corredor também se entreolharam, sem entender, mas percebendo que algo inesperado estava prestes a acontecer. Ricardo então retirou o lenço e abriu lentamente o casaco esfarrapado. Cada movimento era calculado, como se estivesse revelando um segredo cinematográfico. O que aconteceu em seguida paralisou a sala. Marcela arregalou os olhos com a boca aberta de incredulidade. As crianças não acreditavam no que viam. Ricardo estava ali, elegante, limpo, rico. O mesmo homem que ela jurou amar na pobreza. Ricardo! Ela finalmente conseguiu sussurrar, a voz cheia de choque e emoção. Sim, ele disse, mantendo a calma. E agora quero saber, você me amaria mesmo sem tudo isso? Marcela sentou-se lentamente, as mãos tremendo, os olhos marejados. Eu pensei que... Eu prometi, mas... Sua voz falhou. Ela percebeu que sua arrogância e dependência do luxo haviam falhado diante de uma lição de amor verdadeiro. Ricardo se aproximou, estendeu a mão e disse com firmeza. Amor não é luxo, Marcela. Amor é presença, cuidado, paciência. É valorizar o ser humano, não o status ou o dinheiro. As crianças se aproximaram, e a tensão foi substituída por emoção. Ricardo olhou para elas e disse, vocês viram que riqueza não compra caráter, mas atitude sim? O clima estava elétrico. Marcela, humilhada por si mesma, sentiu pela primeira vez o peso das próprias escolhas. Ricardo, por outro lado, sabia que o teste ainda não havia acabado. O que aconteceria agora com o coração dela? Ela seria capaz de se redimir e provar que o amor verdadeiro existe, mesmo quando todo o luxo desaparece? O palco estava montado para o clímax da história. Tensão, emoção, arrependimento e perdão à vista. Marcela estava sentada na poltrona da sala, mãos trêmulas, olhos cheios de lágrimas. Ela não conseguia acreditar no que via. Ricardo, seu marido, o homem que jurou amar, na sua forma verdadeira, impecável, confiante e olhando-a com paciência, como se tivesse esperado por esse momento por toda a vida. Eu não sei o que dizer, murmurou, engolindo em seco. Cada palavra era lenta, pesada, cheia de arrependimento. Ela finalmente percebeu quanto havia se perdido na ilusão do luxo e como seu ego tinha escondido seu verdadeiro coração. Ricardo respirou fundo, mantendo a calma. Não precisa dizer nada agora, disse ele suavemente. Só observe e aprenda a diferença entre o que é amor verdadeiro e o que é conforto passageiro. Enquanto isso, os filhos espiavam do corredor, curiosos e confusos. O menino mais velho sussurrou. Mamãe sempre fala de riqueza, mas ela não parece feliz. A filha menor apenas olhou para o pai, percebendo que o homem que amavam não estava ligado apenas a roupas caras ou carros,
mas a forma como se preocupava e protegia as pessoas ao seu redor. Ricardo sorriu levemente para os filhos, percebendo que eles já começavam a entender a lição mais valiosa da vida. Caráter e amor não se medem em cifras. Marcela se levantou, caminhou lentamente até ele. Eu sinto muito, Ricardo, disse a voz trêmula. Eu não devia ter julgado você pela aparência, completou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo, porém, manteve a postura firme, mas não sem um toque de compaixão. Arrependimento é bom, Marcela. Mas você precisa entender que amor é prova, ação e não apenas palavras. Ela baixou a cabeça, sentindo o peso das próprias escolhas, enquanto as crianças se aproximavam para abraçar o pai. Ricardo sabia que era hora de revelar tudo o que havia planejado, e assim decidiu compartilhar detalhes do teste. Eu me vesti assim para ver se você me amaria por quem eu sou, e não pelo que eu tenho. Tudo que você viu, cada gesto meu, foi para testar se seu coração era verdadeiro, disse ele, olhando profundamente nos olhos dela. Marcela ficou paralisada, sem palavras. Eu nunca imaginei, disse ela emocionada. Eu pensei que amava você, mas percebo agora que estava amando o que você tinha, não você. Ricardo suspirou. Amor verdadeiro é isso, Marcela. Estar junto mesmo quando o mundo é contra você, quando não há luxo, quando nada é fácil. Marcela finalmente caiu de joelhos, pedindo desculpas sinceras. Me perdoe, por favor. Por tudo, disse ela soluçando. Eu prometo mudar, aprender a valorizar você pelo que realmente é. Completou, olhando para ele com olhos cheios de arrependimento. Ricardo estendeu a mão, ajudando-a a levantar. Todos nós temos erros. O importante é aprender e mudar, disse ele com um toque de ternura que descongelou o coração dela. As crianças observaram, percebendo que o amor verdadeiro exige coragem, humildade e perdão. Nos minutos seguintes, Marcela começou a agir diferente. Serviu o jantar sem pressa, com cuidado genuíno, conversou com os filhos sobre empatia e humildade, pediu desculpas ao homem que havia desprezado com sinceridade. Ricardo assistia a cada gesto, sorrindo discretamente. Ele percebeu que o teste estava funcionando e que finalmente o coração dela estava mudando. A tensão começou a se dissipar, mas ainda havia uma cena final que precisava acontecer. Ricardo precisava revelar seu status completo e riqueza verdadeira. Marcela precisava encarar sua arrogância frente à realidade. As crianças precisavam ver a lição final em ação. O cenário estava pronto para o desfecho cinematográfico da parte 5. O coração da família estava prestes a experimentar uma mistura de choque, emoção e aprendizado profundo. O luxo, o desdém e a arrogância foram testados. Agora a última peça do quebra-cabeça vai se encaixar. O homem sujo da rua é, na verdade, o dono de tudo. Marcela está pronta para enfrentar a verdade. Mas será que ela terá a humildade de aceitá-la e mostrar amor verdadeiro? Marcela ainda tremia, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Ricardo caminhava lentamente pelo salão. Ele estava limpo, impecável, elegante. O contraste com o mendigo que ela vira há horas atrás era como se duas realidades coexistissem em uma só pessoa. Marcela, disse ele, a voz firme e calma. Tudo o que você viu até agora foi um teste. Ela arqueou as sobrancelhas incrédula. Teste, você se vestiu de... Ricardo assentiu levemente, observando cada reação dela. Eu precisava ver se o amor que jurou sentir era real. Amor verdadeiro não se mede pelo conforto, pela riqueza ou pelo luxo. É sobre estar presente, apoiar, cuidar e respeitar. Marcela caiu sentada no sofá em choque, enquanto as crianças, ainda observando do corredor, começavam a entender a dimensão do que acontecia. Pai? Sussurrou o filho mais velho. É ele, mas não é o mendigo, disse a filha fascinada. As crianças viram o pai como nunca haviam visto antes e perceberam que toda a lição para a mãe também se aplicava a elas. Amor verdadeiro não se mede em cifras. Marcela levou as mãos à boca, incapaz de falar. Ela finalmente compreendeu que havia julgado a pessoa errada e que o que acreditava ser lealdade e amor era apenas uma fachada. Ricardo se aproximou devagar, estendendo a mão para Marcela. Você quer tentar fazer certo? Perguntou, o olhar firme, mas cheio de compaixão. Marcela, soluçando, segurou a mão dele. Sim, eu quero mudar. Eu quero aprender. Ele sorriu levemente. Todos nós erramos. O importante é reconhecer, aprender e agir.
As crianças correram para abraçar o pai e depois a mãe, criando uma cena de unidade e emoção pura. Ricardo então fez questão de explicar à família. O que vocês viram hoje é a diferença entre riqueza e caráter. Qualquer um pode ter dinheiro, mas nem todos têm empatia, amor ou humildade. Amor verdadeiro não se compra, finalizou olhando para cada um com intensidade. Marcela finalmente sentiu uma mistura de arrependimento e alívio. Eu entendi. Não vou mais julgar pelo que vejo, mas pelo que sinto e pelo que a pessoa realmente faz. Nos dias seguintes, a transformação dela foi evidente. Ela passou a valorizar pequenos gestos da família, cuidou das crianças com paciência e carinho, reconheceu que a aparência nunca define o coração de alguém, aprendeu que humildade e empatia são valores maiores que qualquer riqueza material. Ricardo organizou um jantar, desta vez sem luxos exagerados, mas com significado e emoção verdadeira. Marcela serviu a comida com cuidado e atenção. Os filhos sorriram, e Ricardo sentou-se, observando a cena com satisfação. Ele sabia que a lição havia sido aprendida. A aparência pode enganar, mas as ações revelam a verdade. No final, Marcela se aproximou, segurou a mão dele e disse com sinceridade: "Obrigada por me mostrar que o amor é mais do que palavras ou luxo." "Obrigada por me dar a chance de corrigir meus erros." Ricardo sorriu. E pela primeira vez todos sentiram uma paz genuína. Essa história deixa uma lição clara para todos nós. Amor verdadeiro não se mede pelo dinheiro, beleza ou aparência. Testes e desafios podem revelar o caráter de cada um. Humildade, empatia e cuidado valem mais que qualquer riqueza. E às vezes o maior presente que podemos dar a alguém é nosso tempo, atenção e amor genuíno. E assim, a família encontrou o equilíbrio entre riqueza e humanidade. E a história de o homem que se vestiu de mendigo para testar o amor verdadeiro se tornou uma lembrança que transformou a vida de todos.